Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos para Soldar. O meu nome é André Ferreira e hoje temos connosco Sílvia Barbosa e Paulo Silva, administradores da Nadir Optic. Este episódio é muito especial, não só por ser o último da temporada, mas também porque o Paulo e a Sílvia são pessoas próximas da Motofil. E podemos observar de perto o sucesso e crescimento que alcançaram nos últimos anos. Para quem não conhece a Nadir Optic, é uma empresa focada no desenvolvimento de soluções robotizadas, de lixagem e polimento, e neste episódio a Sílvia e o Paulo contam-nos como a empresa começou, os maiores desafios de começar uma empresa de capital intensivo e ainda a importância de apostar na formação de toda a equipa, incluindo os administradores. Antes de começarmos, já sabes, subscreve a nossa newsletter e segue-nos nas redes sociais para estar sempre a par dos novos episódios e obrigado por estares desse lado. Espero que gostes desta incrível conversa com a Sílvia e o Paulo. Olá Sílvia, olá Paulo, bem-vindos ao Pontos para Soldar, obrigado por estarem aqui. Obrigado nós. E eu gostava de falar sobre a Nadir Optic. O que é que a Nadir Optic faz, qual é que é o core business e o que é que os clientes, quais são os clientes finais? Se podes dar algum exemplo. Sim, nós temos três áreas, queiram assim chamar, de atuação. Lixamento e polimento, são as duas áreas principais. Após isso, temos a parte de manipulação. Dentro do lixamento e do polimento, somos líderes nacionais na parte de cutelarias. Estamos nos maiores players de cutelarias, facas de chefe e facas de mesa, digamos assim. Na área da manipulação, temos nas maiores diversas áreas, desde o cimento, desde madeiras, desde fibras, tudo o que se possa manipular. A nível do equipamento em si, para as pessoas que não conhecem este tipo de soluções, podes explicar mais ou menos como é que funciona, o que é que constitui cada uma destas soluções? Hoje, cada vez mais, em cada produto, a preocupação do acabamento e do aspecto final é extremamente importante. Portanto, olhando para um tacho em inox, uma coisa que toda a gente tem em casa, um tacho, está polido, é brilhante, mas não chegou assim àquele pronto. Claro. Portanto, isso tem que ser feito esse trabalho, ou manualmente, ou por equipamentos. E nós desenvolvemos equipamentos para fazer esse tipo de acabamento de superfície. Esse acabamento feito de forma manual é algo que tem futuro ou são trabalhos que as pessoas já não querem fazer? Manualmente não tem futuro. Portanto, por várias razões. São trabalhos que as pessoas não querem fazer e cada vez mais as pessoas são mais estudadas ou mais academicamente temos um grau maior e procuramos outro tipo de atividades. É um trabalho muito sujo, tem que ser automatizado, não há forma de continuar manualmente. Como é que foi o momento de decisão para te tornares empresário? Aquele momento em que chegaste à conclusão que não é este o caminho, tenho que criar uma empresa, trabalhar por mim próprio. O momento de decisão, prendeu-se também um pouco pelo limite que eu atingi na empresa onde estava a trabalhar, em termos de carreira, e eu não queria evoluir mais. E na área da robótica. A Motofil foi uma das entrevistas que tive e que, por várias razões, tivemos várias entrevistas com o Sr. João Carlos, mas não conseguimos entendermos em termos de valores salariais. E eu, um bocado decepcionado aqui com não conseguir aquilo que eu pretendia, não vendo mais nenhuma empresa de robótica que me cativasse como era a Motofil, vou criar o meu próprio projeto. E aí foi o momento. Tanto que criámos a empresa em 2008, as entrevistas que eu tive aqui foram em 2007. Portanto, aqui, poucos meses depois decidiste. Decidi criar o próprio projeto na área da manutenção na altura e desenvolvimento de alguns equipamentos mais pequenos, de manipulação e outras coisas, e entretanto as coisas foram crescendo. E vocês já estavam juntos na altura? Já conhecias o Paulo? Sim. Como é que foi essa transição, essa discussão de vou criar uma empresa? Como é que isso foi entre os dois? Não foi difícil porque era um objetivo e um sonho do Paulo. Sim. E então Foi fácil aceitei. Desde o primeiro dia. Sim. E vocês trabalham os dois juntos? É difícil trabalharem os dois juntos? Hoje em dia já não é tanto. No início, sim. Era mais difícil, éramos só nós os dois. Chegamos a ser só nós os dois, porque no segundo ano de criação da empresa,
O outro sócio acabou por sair, fiquei eu, como sócia do Paulo, porque antes não era. Sim. E a partir daí foi mais difícil. Tivemos anos muito complicados, em que trabalhávamos nós os dois, fazia de tudo, desde a faturação, criação de clientes e acompanhar nas fábricas para fazer o trabalho tal e qual como um ajudante. Sim, Não claro. podia acrescentar muito mais, até depois termos o primeiro empregado e começar a crescer a empresa. Claro, quanto mais somos, o trabalho fica mais dividido e é mais fácil. Sim. E esse processo de evolução da empresa, achas que podes partilhar aqui connosco como é que foi? Ou seja, os primeiros anos, depois aquela fase mais difícil cá em Portugal, para toda a gente, para todos os empresários portugueses, e depois, se calhar, também aqui mais recente, quando se começam a integrar no grupo da Motofil. Os primeiros anos foram difíceis, acabamos por, depois com a entrada do primeiro funcionário, começou a surgir mais trabalho, houve a necessidade de contratarmos também uma pessoa para o projeto, que deu aqui um alavanco aos nossos equipamentos, porque inicialmente era tudo feito corta e solda, experimenta, Sim. e depois voltávamos atrás, havia um grande desperdício, Sim. um prejuízo financeiro para a empresa. Com a entrada do projetista, começamos a ficar mais assertivos nos nossos projetos, começamos a trabalhar mais, também a abandonar um bocadinho a parte da manutenção. A parte da manutenção, surgiu a oportunidade de desenvolver uma célula, alterar uma célula de lixagem com um cliente. E aí, sim, percebemos que havia uma grande lacuna no mercado. Então, se calhar, pego por aí. Paulo, achas que podes explorar este tema? Como é que surgiu esta alteração da célula de lixagem e vocês chegaram à conclusão que poderia ser uma área de negócio interessante? Epá, aquilo foi... nós tínhamos alguns conhecidos, não é, na área da robótica, e que eu, na altura, programava a ABB, e daqueles muito antigos, que era, comecei, tinha já alguns anos, da ABB, e surgiu uma situação em Braga que havia umas células de lixagem para programar e que ninguém sabia programar aquilo, porque era um robô muito antigo e não sei o quê, e pediam-me se eu dava algum apoio naquilo. Pá, eu lá fui, tínhamos a empresa, tínhamos que trabalhar, e fomos dar suporte ao senhor que precisava da situação. Quando eu me apercebi que ele conhecia muita gente que tinha as mesmas limitações e que precisavam de equipamentos de lixamento automatizados e que só havia em Itália ou em Espanha, e cá em Portugal não havia ninguém que pudesse suportar aquilo, e vinha sempre italianos fazer. E, pá, se calhar está aqui uma oportunidade enorme para criar um nicho de negócio, um negócio que a gente pretendia não ter concorrência. Foi aquilo que nos primeiros anos nós andámos já à procura. Isso surgiu ali em 2009, 2010, e nós agarrámos a oportunidade de criar esse nicho. Mas as primeiras contratações surgiram ainda antes desta primeira célula? Sim, na primeira célula que nós desenvolvemos, ou seja, nós fizemos algumas assistências a várias células. Depois tivemos um cliente em Guimarães que quis efetivamente alterar uma célula de facas e fazer mais um pequeno equipamento. Fizemos, alterámos, não ficou de acordo com aquilo que nós pretendíamos. Foi dos primeiros projetos, nem sempre corre bem. Um correu minimamente, o outro nem por isso. Mas as coisas ficaram a trabalhar e procurámos outros clientes, vieram ter connosco. Até que numa altura que tivemos uma máquina de torneiras, a Grow, e que foi uma das maiores alterações de projeto que nós fizemos. Também um bocado com a ajuda da Grow, na altura, e a coisa correu bem. A partir daí surgiu a oportunidade de fazer 2 ou 3 células nesse ano, de clientes do zero. Células pequenas, com um risco pequeno, e começámos. Uma delas foi a Fundibem e a Force Steel. Foram os primeiros equipamentos que nós fizemos de raiz, completamente projetado por nós, e que correram bem, que hoje ainda trabalho, continuo a trabalhar, sem grandes problemas, sem grandes avarias, e os clientes continuam a comprar e a repetir, são dos nossos melhores clientes neste momento. E foi fácil essa avaliação do risco técnico? Ou seja, estavam a fazer as células pela primeira vez, não é? Houve um grande estudo e um grande envolvimento da minha parte em estudar lixamento. A construção do equipamento, qualquer empresa minimamente, há muita gente com capacidade de construir equipamento de lixagem, não é esse o problema.
O problema é o processo, é meter tudo aquilo a funcionar e chegar ao fim o cliente gostar do aspecto da peça. É só isso que interessa. Portanto, o equipamento tem que ser robusto, tem que funcionar, está tudo bem, mas como é que se vai lixar e como é que se vai fazer chegar àquele determinado acabamento, isso foi o que mais nos custou, perceber do processo de lixamento. Isso demorou vários anos até nós conseguirmos e arranjarmos ferramentas para nos ajudar nisso. E esse período de desenvolvimento, se olharmos para a história da empresa, se calhar é a meio, não? Ali na altura de 2010 até 2015, 2016? Sim, tínhamos 4, 5 anos. Foi esse estudo de desenvolvimento por aí. As primeiras máquinas foram em 2012, portanto tem 10 anos neste momento, feitas de raiz, e andámos ali 2 anos a tentar adquirir conhecimento com alterações e coisas assim. E como é que entra a Motofil aqui no percurso da empresa? A Motofil entra por uma necessidade da empresa crescer. Ou seja, nós começámos a fazer vários equipamentos, várias celas, em vários setores, cutelarias, alumínios e por aí fora. Fizemos algumas EMAFs também. E havia necessidade de nós crescermos, termos uma capacidade de produção maior, em termos de metalomecânica, maquinação, por aí fora, tudo o que está inerente à parte de metalomecânica. Portanto, havia 2 ou 3 soluções. Ou nós investíamos fortemente em marketing, em equipamentos e por aí fora tentávamos fazer. Sim. Portanto, dinheiro não tínhamos, teríamos que nos endividar ou arranjar alguém que nos financiasse. Ou juntar-nos a algum grupo que nos pudesse alavancar de alguma forma e que pudesse ter outras condições de produção que nos pudessem ajudar a nossos equipamentos. Portanto, houve algumas abordagens de umas empresas, como houve uma abordagem também da Motofil, já sendo uma empresa minha conhecida e com a filosofia de que eu pretendia para a minha também em termos de trabalho. Surgiu a oportunidade, casualmente numa feira em que nos encontramos, eu e o Sr. João Carlos e também a Sílvia, e acabámos por começar ali, temos que trabalhar juntos e ao fim de um ano a coisa deu-se e acabámos por nos juntar aqui ao grupo Motofil. E como é que como é que isto acontece? Ou seja, como é que alguém, sem um apoio financeiro extraordinário ao início, consegue montar uma empresa deste tipo de bens e agora com o sucesso que já tem? Com muita humildade, com muitos meses sem receber ordenado na conta. Já tínhamos 3, 4 funcionários, eles recebiam e nós não. Recebíamos o mínimo para conseguirmos ter a nossa casa, mas foi assim muitos anos, com carros muito velhos, a ficarmos muitas vezes às 2 da manhã, algumas, a ficar às 2 da manhã na autoestrada, porque o carro partia e tínhamos chamado assistência em viagem, depois de muitas horas de trabalho e de já só querermos vir nestas empresas que o Paulo falava, em Braga, Sim. que começamos. Eu lembro-me muitos domingos e sábados e só queríamos vir para casa cansados e chegar ali ao meio da autoestrada e o carro a variar. É preciso, nem toda a gente consegue. E mesmo eu ponderei muitas vezes se seria isto que queria para mim, para a nossa família. Porque é difícil, é muito difícil e é todos os dias difícil, mesmo com os funcionários que temos hoje, com o capital que temos hoje, com aquilo que desenvolvemos hoje e que vendemos, é mais fácil, mas também continua a ter momentos muito difíceis. E como é que se constrói essa resiliência? De onde é que isso vem? Das nossas famílias, daquilo que nós sempre tivemos, que nunca foi muito, foi o suficiente, por isso também, nesse aspecto, o Paulo é mais sonhador do que eu, ele quer sempre mais, e é graças a ele que estamos aqui, porque ele sempre quer mais, e melhor para tudo, para a família, para os clientes, para a empresa, quer sempre conseguir ser melhor, e leva-nos a estar neste patamar. Paulo, tu já alguma vez pensaste em fazer algo diferente? Desde que iniciaste esta tua caminhada de empresário? Epá, não, diferente não. Eu gosto daquilo que faço. Se me disserem gostas da função que tens hoje na empresa, como
administrador, diretor comercial ou diretor de projeto. Pá, não, se calhar gostava de estar mais de fábrica e de acompanhar o projeto. Gosto muito mais disso, mas sei que não, para levar a empresa para a frente, tenho que acompanhar várias frentes. E os clientes conhecem-me, é essa parte que eu tenho que fazer. Agora, fazer outro tipo de coisas, não. A empresa podia fechar e tudo mais, mas eu iria estar sempre ligado à área, ou à área da robótica, ou do desenvolvimento de projeto. Eu não me vejo a fazer outra coisa, pelo menos nos próximos anos. Falando nos próximos anos, o que é que se perspectiva para a Nani Robotics? Perspectiva é um crescimento sustentado, tentar estar na vanguarda da tecnologia, ou seja, estamos a desenvolver softwares para que as nossas máquinas sejam mais amigas do operador, ou seja, que não seja necessário técnicos. Portanto, é para trabalhar com operadores simples, descomplexas, que ajudem no processo de lixamento e de polimento com várias estratégias, de forma a seja simples o manuseamento e não seja o bicho de sete cabeças, que é o lixamento, muitas das vezes, e polimento em algumas empresas. E tentar fazer exportação, ou seja, criar o mercado, espalhar a marca e as máquinas pelo mundo. Assim. Falando em exportação, mais concretamente, aqui o mercado ao lado de Espanha será provavelmente o vosso primeiro passo. Sim, nós já temos alguns equipamentos em Espanha, queremos continuar a crescer dentro do mercado espanhol e depois as oportunidades que se puderem abrir por aí fora. Não? Quais são as principais dificuldades que têm vindo a experienciar com a tentativa de exportação? A tentativa de exportação é sempre complexa, eu acho que é complexo para qualquer empresa que não é conhecida. Portanto, o desconhecimento, nós não vendemos equipamento propriamente baratos, não é? Sim. Temos um preço médio de 150, 200 mil euros para o equipamento de lixamento robotizado. Portanto, é difícil um indivíduo que está a não sei quantos mil quilómetros daqui acreditar no tipo que vem lá de Portugal a dizer que tem equipamento que faz aquilo que ele quer e que vai funcionar e que ele não precisa de grandes assistências e tudo mais e por aí fora e etc. Esse é o principal entrave às pessoas, conseguir que as pessoas acreditem. Essa confiança, como é que vocês a têm construído até este momento? É com base nos vossos clientes? É base de demonstração de produtos? Como é que têm trabalhado essa... A base da confiança é sempre pela demonstração. Demonstramos que somos capazes, com um pequeno protótipo, de fazer o que o cliente pretende. Com meia dúzia de peças, eu costumo dizer aos meus técnicos, não vale a pena vir muitas peças. Se nós não conseguimos fazer isto rapidamente com 7 ou 8 peças, não vale a pena vir 1000 que nós não vamos conseguir fazer. E depois, se houver clientes de projetos parecidos, podemos mostrar, podemos levar a clientes nossos amigos que temos várias máquinas já. Neste momento, com a parceria que temos com a Motofil, acabamos por ter o showroom da Motofil Ibérica. Temos lá uma célula completamente acabada, pronta para testes. É uma mais-valia, como no mercado espanhol temos algumas máquinas, mas não abrange o país todo. Claro, sim. Acaba por ser uma mais-valia muito importante. Foi um grande investimento para nós, porque projetamos e concluímos o equipamento caro. Claro. É sempre difícil, mas colocamos lá para podermos vender naquele mercado. E fazemos os testes lá quando o cliente pretende. E tem sido importante para dinamizar esse mercado? Tem sido importante. Já temos dois possíveis clientes naquela zona que já visitaram as instalações e ficaram muito surpreendidos com aquilo que viram. Além da questão da confiança, existe mais alguma coisa que poderá ser útil para outros empresários que, quando tentam exportar ou quando começam um processo de internacionalização? Nós não podemos desistir à primeira. Portanto, é sempre difícil. É preciso ser resiliente. É 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se o cliente tem efetivamente uma necessidade e tem intenção de comprar, e se ele duvida de que nós somos capazes, então nós temos que o demonstrar. Por vezes é difícil demonstrar à primeira e também entender o cliente à primeira. Tem que se estudar o cliente e insistir. Persistência. Para o futuro, as vossas funções na empresa. A empresa vai fazer 15 anos, não é? Estavas a falar concretamente há pouco que existem funções que gostas mais, outras que gostas menos. Eu sei, por experiência própria, que tem vindo a fazer um esforço
muito grande na parte da gestão, do sistema de gestão da empresa. O que é que perspectivam a nível interno? O que é que poderá vir a acontecer nos próximos anos? Epá, o meu sonho, é mesmo um sonho, era que a empresa continuasse a trabalhar sem mim. Portanto, numa empresa de engenharia como a Motofil, como a Nadia Robótica, há sempre alguém que pensa nos equipamentos e há sempre aquela pessoa que tem aquele clique ou aquela vocação para aquele tipo de equipamentos. E não é fácil formar pessoas para desenvolver equipamentos. Ou temos vocação, ou temos bastante experiência, ou é difícil formar pessoas. São precisos vários anos. Nós temos uma equipa jovem, credível, que tem trabalhado muito, esforçado muito e que eu acredito que ao fim de alguns anos temos pessoas capazes, se eu não estiver, que a empresa continua para a frente e que eu posso estar na função que eu bem entender dentro da empresa a apoiar aquilo que eu quiser. Isso era o meu sonho a curto prazo. Isso queria dizer que a empresa cresceu, está estável, está a fazer bastante equipamento de lixamento, que adquiriu conhecimento em toda a equipa, que eles estão capazes de melhorar ou desenvolver novos equipamentos. Sílvia, e tu? Continuar a parceria que existe com os clientes, conhecer os clientes, conhecer as necessidades dos clientes, é uma parte que eu gosto muito, que também faço sempre que posso, mesmo estando mais na parte financeira e recursos humanos da empresa. Conheço 95% dos nossos clientes, mesmo em Espanha. Faço questão de aproveitar feriados, fins de semana prolongados para visitarmos clientes em Espanha e vamos sempre os dois e gostava de continuar a fazer isso. Como é que vocês, dada o vosso nível de envolvimento no dia-a-dia da empresa, como é que param para pensar? Para tomar decisões, se calhar às vezes refletir sobre o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal? Os meus momentos, eu normalmente levanto-me cedo. Portanto, por volta das 6, 6h30 estou na empresa. E o meu momento de reflexão é desde as 6h30 até às 8, quando começamos a trabalhar com toda a equipa já. Ou ao sábado. Portanto, eu passo muitos sábados ali na empresa a olhar para trás e para a frente para perceber o que é que está mal, o que é que podemos mudar, o que refletir. Tenho muitos momentos de viagens longas, né? Portanto, daí a questão do empresário ser um pouco solitário nesse tipo de viagens, em que aí também refletimos um bocado qual é o caminho, o que é que está mal, o que é que podemos melhorar. E quando te ausentas? Quando estás nestas viagens longas, como é que é gerir à distância a empresa? Aquilo que tentamos fazer é que não tenho que ser eu a gerir. Nós temos um organigrama montado, onde tem vários departamentos, vários responsáveis de departamentos, em que a empresa tem que funcionar sem mim. Fui eu que comecei tudo, eu conheço todos os processos e tudo mais, mas hoje estamos num nível que a empresa não pode depender de uma só pessoa. A empresa tem que funcionar sem uma pessoa. Daí o meu sonho de aquilo funcionar sem mim. E que dicas é que tens para alguém que queira fazer o mesmo? Alguém que queira fazer esse processo de montar um empresário, queira montar uma empresa que não dependa dele? Montar uma empresa que não dependa dele. Tem que haver uma partilha de conhecimento, é a primeira coisa. Ninguém vai ser igual a mim, ou vai ser como eu, ou vai pensar como eu. Tens que dar tempo para aprender. Eu já errei, já fizemos, já desfizemos, todos os dias fazemos e desfazemos e erramos e continuamos a trabalhar e a aprender. Portanto, isso vai levar tempo. Portanto, e é preciso persistência. Ou seja, e depois também temos outras ferramentas hoje, processos informáticos que nos suportam documentalmente, que podem criar procedimentos automáticos para que algumas coisas, burocracias, no fundo, funcionem e que levem menos os erros. E como é que é gerir os erros dos outros? Porque às vezes há aquela vontade, né? Eu sei fazer bem, eu faço, né? Como é que lidas com isso? Já lidei pior, né? Já cheguei a uma altura em que eu ia lá e fazia. Tivemos formação em coaching. Era uma área muito difícil na nossa empresa, com os colaboradores, criava muitos atritos. A parte de ele querer fazer as O coisas? Paulo chegava, explicava e depois acabava por não dar o timing ao colaborador para ele conseguir fazer sozinho. Chegava, em vez de voltar ou perguntar o porquê, porque é que está mal, porque é que correu assim, porque é que não correu tão bem, ele também com o stress da empresa, dos clientes, de tudo, né? Do negócio, eu faço. E fazia. Isso criava ali um conflito.
acabamos por decidir os dois, ter essa formação que ajudou imenso, que deu essa alavanca para o Paulo pensar 3 vezes, esperar e utilizar aquilo que aprendeu. E como é que foi esse momento? Ou seja, estamos aqui, temos algumas dificuldades financeiras pela natureza do negócio, são equipamentos caros, tem que fazer muitas compras, estoque, essas coisas todas, mas também temos necessidades de formação para evoluir a empresa. Como é que se decide? Onde é que se investe primeiro? Nós apostamos realmente na formação. É uma mais-valia. E com isso, depois, nós, a partir da formação, nós conseguimos ganhar estofo para alavancar a outra parte da empresa. E vocês já viram isso acontecer? Ou seja, no vosso dia-a-dia conseguiram verificar o retorno que a formação trouxe aos vossos colaboradores e vocês próximos? Sim, não foi logo no imediato. Os primeiros meses há sempre aquela... Quando nós partimos para uma formação, achamos que aquilo, ao fim do primeiro mês, já vamos ter aqui, já está tudo feito. Não, isso não acontece. Ao fim de 3, 4 meses, nós começamos a aplicar. Começamos a ver, a ter resultados na empresa, na forma como nós nos organizamos. Começamos a perceber que é o caminho. Tens algum exemplo que possas partilhar? Uma coisa específica que tenha ficado na memória? Uma mudança que tenham feito na área? Sim, fazer um placar a fixar na entrada, na recepção, na parte onde temos a máquina do café da empresa, a fixarmos um placar com as tarefas dos colaboradores, desde deixar o local de trabalho limpo, mais algumas recomendações, sim. E no fim escrevemos uma frase, achamos uma frase que para 5 minutos antes, pensa nos problemas que tiveste hoje aqui na empresa para resolver e envia uma mensagem com essas dificuldades ao teu chefe. E eu acho que aprendemos isso com a formação. Antes nem sequer pensava nisso. Foi uma mais-valia. São essas pequenas coisas, sim, que depois vão fazendo a diferença. Sim, ou seja, acabaste por receber mensagens de colaboradores? Sim, dos colaboradores, porque normalmente nós andamos sempre preocupados em trabalhar, em vez de trabalhar 8 horas, trabalhar 10 ou 9, ou, com este tipo de formação nós percebemos que não vale a pena andarmos feitos malucos a trabalhar. Temos é que parar, pensar, organizar, e os 5 minutos que o colaborador para a pensar o que é que correu mal e pega naqueles 5 minutos e manda uma mensagem, ou para mim, ou para o Paulo, ou para o diretor de produção, ao outro dia, quando chegam, muitas vezes o Paulo tinha a resposta para lhe dar. E se ele for embora para casa sem partilhar, fica aquela dificuldade e o outro dia vai continuar tudo igual. Sim. E acho que isso também, nem todos o fazem, como é óbvio. No início, quando a fixamos, houve mais o burburinho, houve mais a interação com toda a gente, porque é verdade que se por um lado nós pressionamos, porque queremos os equipamentos feitos e trabalhamos sempre num timing muito apertado para a entrega dos equipamentos. São equipamentos com muito desenvolvimento, acabam por se esticar sempre no prazo de entrega. Por outro lado, nós também pedimos para eles pararem. E é uma mais-valia da nossa parte, acho eu. Nós pedimos sempre aos funcionários para pararem, para pensarem. Não está a dar, vai tomar um café, vai refletir, porque é sempre muito importante essa... Então posso dizer que é um pilar importante da vossa cultura enquanto empresa e também, se calhar, do espírito de equipa que tem dentro da vossa empresa. Sim, é bastante importante. Que outra forma que também vocês fomentam essa relação entre os colaboradores e vocês próprios e entre eles? Nós, falo por mim e pelo Paulo também, eu não nasci numa fábrica, não é? Como sabes, sou da terra das cerejas, não sou daqui, mas sempre vivi. Os meus pais eram empregados numa quinta, os pais do Paulo numa fábrica, somos humildes e sempre vivemos como empregados, como colaboradores, os meus pais e a nossa família. E nós gostamos, e só assim faz sentido. Nós aproveitamos tudo para fazer um almoço, uma patuscada.
Nós, no dia de São João, fazemos a sardinhada, no São Martinho fazemos as castanhas, mas não mandamos vir. Nós preparamos ali, ainda agora no último Magusto, meia hora antes de tocar, para irmos embora, preparamos um assador, metemos lá umas castanhas e toda a gente fica ali mais 1, 2, 3 horas no convívio, na partilha. E eu acho que isso é muito importante, porque toda a gente está ali a assar castanhas. Por norma até é o Gilberto, que é o nosso toque, que trabalha connosco também, que assa as sardinhas, que assa as castanhas. É bom porque estamos todos ali juntos a partilhar experiências, às vezes reclamam de alguma coisa, estamos todos juntos. Sim. E tem sido, como é que tem sido esse processo que, à medida que a empresa cresce, manter o espírito de equipa? Mais pessoas, penso que será mais desafiante. Sim, é mais desafiante. Nós neste momento somos quase 40. Depois é desafiante em 2 sentidos. Por um lado, temos que estar próximos, temos que interagir com eles, fazer estes momentos. Por outro lado, tem que haver algum distanciamento para conseguirmos também tomar decisões importantes para a empresa e mesmo para os colaboradores. Nós fazemos sempre uma reunião, ou tentamos fazer, nos últimos anos com o Covid nem sempre foi possível. No final do ano, reunimos individualmente com cada colaborador, pedimos para... Temos uma conversa de 10 minutos, depende, às vezes mais, outra vez menos. O que é que está mal? O que é que correu mal? O que é que podemos melhorar? Eu acho que isso é muito importante. A abertura. A abertura, sim. A abertura que temos. Agradeço aos dois. Estamos a chegar à parte final da nossa entrevista. Se calhar começava pelo Paulo. Se pudesses dar um conselho a ti próprio, quando eras mais jovem, estavas a iniciar a tua carreira, o que é que dirias? Se calhar aproveitava melhor os estudos, que é o que aproveitei. No fundo era um pouco isso. Se calhar devia ter estudado mais. Eu não concluí a universidade. Sempre me foquei no trabalho e no ganhar dinheiro e no crescer. Não digo que hoje me faça falta, fazer falta faz sempre, mas se calhar tinha acabado academicamente, tinha-me formado em engenharia, podia-me ter ajudado em algumas coisas que não acredito que não chegasse lá, mas se calhar demorei muito mais tempo para chegar lá. E tinha estudado gestão também. É mais a tempo. Sílvia, que conselho é que terias a ti próprio? Aqui há 15 anos, a Ana de Robtic vai fazer 15 anos, que conselho é que terias a ti próprio? Para acreditar sempre. Acho que é o fundamental. Pronto, obrigado aos dois. Para a malta lá em casa, não se esqueçam, subscrevam as nossas redes e até ao próximo episódio.